Fala, gente. Estamos aqui na nossa aula, aquele que eu estou chamando de aula extra, onde eu vou apresentar para vocês os binômios culturais, né? Estou fazendo isso a partir do livro de Jason George, tá? O Evangelho 3D, o Ministério nas Culturas de Culpa, Vergonha e Medo. Pois bem, então vamos abrir aqui os slides. A aula de contextualização, aula extra, o Evangelho 3D. Eu vou começar contando para vocês a história, ou lembrando a história de Guzel. Ela, uma jovem universitária que recebeu a mensagem de Cristo e creu em Cristo através de uma mensagem bem padrão. Ela ouviu que os seus pecados a separavam de Deus, as suas transgressões a colocavam distante do Deus justo, e, portanto, ela estava condenada à punição eterna, e o único caminho para o qual ela pudesse se livrar, ou pelo qual ela pudesse se livrar dessa punição, era Jesus Cristo. Então, por meio da arrependimento e fé, ela recebeu os méritos de Cristo quando morreu pelo seu pecado. Então, a fé dela, conforme o autor, era genuína e real. Os pecados foram perdoados e ela passou a desfrutar de uma nova vida em Cristo. Mas, como uma pessoa da Ásia, ela enfrentou situações únicas que o perdão não poderia resolver. Pelo menos duas são apontadas aqui. A primeira, que uma noite ela estava voltando para sua casa, para a casa da sua mãe, na verdade, e ela entrou num táxi que tinha um motorista e mais três passageiros do sexo masculino. Eles começaram a convidá-la, a Kuzel, para sua casa e fazer propostas que ela se sentiu desconfortável. Ela tentou minimizar a situação, mas nada conseguiu fazer para isso. Então, no meio desse passeio, os homens pararam para beber uma rodada de vodka e eles começaram, movidos pelo álcool, a ficarem mais agressivos. Então, foi quando ela viu o tio dela vindo em outra direção. Então, ao invés de pular na estrada e pedir socorro ao seu tio, ela se escondeu, pois não queria que o seu tio a visse. A principal preocupação de Guzo naquele momento era evitar a vergonha, e manter a honra da família. Essa você já sabe, mas há um outro que o autor também conta, que eu achei interessante nós trouxéssemos para a discussão. Diz o seguinte: alguns anos depois, o irmão de Guzel morreu e a sua família lamentou a tragédia. Ele era o filho mais velho e exercia um papel muito singular na família. Então, depois da morte do irmão mais velho, a Guzel passou a ter sonhos regulares com espíritos que se assemelhavam ao seu irmão e, de alguma forma, esses espíritos a atormentavam. Então, quando ela mencionou esses sonhos com a sua família, ela foi instruída a comer a areia do túmulo do seu irmão para apaziguar os espíritos. Ela desejava o poder do reino espiritual para escapar do tormento e encontrar a paz verdadeira. Então, o autor coloca a seguinte conclusão: embora ela se sentisse verdadeiramente perdoada dos seus pecados, ela precisava que Deus a salvasse da vergonha e do medo, bem como da culpa. Usa, como a maioria dos cristãos, precisa de um evangelho tridimensional, um evangelho que abarque o perdão, mas também a honra e o poder de Deus. É dentro disso que nós trabalhamos esses três binômios culturais, esses três tipos de cultura: cultura da culpa e da inocência, cultura da vergonha e da honra, culturas do medo e do poder. Então, essa divisão tripartida da cultura foi iniciada por Eugene Nida neste livrinho aqui, Customs and Cultures, Anthropology for Christian Ministry. Então, esse livro, nós temos uma espécie de tradução dele, mas não é bem uma tradução, é um resumo e a reapresentação das ideias, feito pela doutora Bárbara, mas ele quem vai apresentar. Mas depois, essa ideia foi expandida e popularizada por Roland Miller.
no seu livro Honor and Shame, Unlock the Door, publicado em 2001, certo? Para vocês saberem onde é que se inicia. Qual é a ideia, então, que eles apresentam? Esses binômios culturais, essas três culturas que nós temos diante de nós, culpa e inocência, elas são formas de perceber o relacionamento que os indivíduos desenvolvem, né? Aquilo que mais na frente ele vai chamar de grupalidade, mas a cultura da culpa e da inocência são sociedades individualistas, onde as pessoas que infringem as leis são culpadas e buscam justiça pelo seu erro, pela sua infração, ou perdão para corrigir o erro. Na vergonha e na honra, nós temos aqui mais uma noção coletivista, certo? As pessoas envergonhadas por não cumprir, elas são envergonhadas por não cumprirem a expectativa do grupo. E elas buscam, então, restaurar sua honra perante a comunidade. As culturas do medo e poder estão mais relacionadas a contextos animistas, né? Conforme o autor, tipicamente tribais, tá? Onde as pessoas, elas têm medo do mal e da dor e perseguem o poder sobre o mundo espiritual elas buscam esse poder através de rituais mágicos. Mais na frente nós vamos aprofundar um pouco sobre isso. Então, esses três tipos de culturas são como se fossem personalidades que definem como as pessoas veem o mundo, ou seja, a orientação molda a sua ética, a sua identidade, a sua noção de salvação, mas e essas coisas ainda também a sua personalidade individual. A grupalidade, e isso não é somente personalidade, mas é grupalidade, que refere-se a um padrão organizado de características comportamentais de um grupo, a forma como esse grupo vai, o que é que ele vai valorizar, a forma como eles vão interpretar os fenômenos, são todas noções construídas, tá? Então, o nosso autor, ele dá o livro de Éfeso como exemplo, ou de Efésios como exemplo de como a graça do Senhor, o evangelho, ele cura a culpa, a vergonha e o medo. Então, nós temos aí esses versículos-chave. Então, nós lembramos, o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Efésios para destacar a unidade do povo de Deus e mostrar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. E ali nós percebemos que cada um dos componentes da salvação, eles são adicionados a esses binômios culturais. Culpa e inocência, Efésios capítulo 1, verso 7, na parte A vai dizer, em Cristo, falando, né, no amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E Efésios capítulo 2, verso 5, vai falar que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, nos livrando da nossa culpa, tá? Ah, quando nós passamos para o segundo binômio, da vergonha e da honra, nós percebemos que ele, em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, e assim nos trazendo para pertencer ao grupo de outros eleitos, salvos por Deus por meio da adoção. Mas na frente ele vai dizer que assim não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadão dos santos e membros da família de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 19. Olhando o último binômio, então, nós vemos em Efésios capítulo 1, verso 19 ao 21, o seguinte: e a qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, manifestou em Cristo, o poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando o Cristo dentre os mortos e pondo à sua direita, acima de todo principado, todo poder, toda potestade e todo domínio. E Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. No demais, irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Perspectiva
tridimensional do evangelho em Efésios, tá? Então, vamos agora observar, tentar ver o evangelho como um diamante, certo? Então, é uma das ilustrações que o nosso autor usa. O evangelho é como um diamante de muitos lados, certo? No entanto, apesar da natureza multifacetada da salvação cristã e da revelação bíblica a respeito do evangelho, o cristianismo ocidental tem enfatizado somente um aspecto da salvação, ou seja, o perdão dos pecados, negligenciando assim as outras facetas do evangelho. Historicamente, duas vozes influenciaram a teologia ocidental, e aqui ele cita Martinho Lutero e cita Agostinho de Hipona, né, que, de alguma forma, eles são muito influentes na construção da nossa teologia e que as suas lutas em busca de conhecer o Evangelho são relacionadas a questões de como lidar com a culpa, né? O Agostinho, na experiência do Tolle Legge, né, do Toma e Lê, ele, no texto de Romanos, falou dos beberrões, todas essas coisas que não entraram no reino do céu, e Lutero, lutando com o termo como Deus é um Deus justo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, Lutero não entendia como é que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, ele ter relacionamento com o Senhor, uma vez que ele olha para si mesmo e consegue compreender pecado. A resposta para isso é o Evangelho, livrando beberrões da sua culpa e livrando pecadores crassos, como Lutero se descrevia, da sua culpa também, né? Pagando ou jogando todo escrito de dívida em Cristo, sendo consumado na cruz do Calvário. Agora, o que é o ponto que nós queremos trazer é que culturas de honra, vergonha, medo e poder são proeminentes em culturas globais, mas elas permanecem como ponto cego em muitas das pregações cristãs, certo? Então, a pergunta que nós devemos fazer é qual é a resposta do Evangelho para contextos de culpa, vergonha e medo? Como é que nós podemos fazer um esforço para observar o diamante completo, certo? Avançando a nossa discussão, nós temos aqui a questão do equilíbrio. Então, embora esses binômios sejam três perspectivas culturais distintas, nenhuma cultura pode ser completamente caracterizada por apenas uma delas. Ou seja, o exemplo que a gente viu de Guzo, nós conseguimos perceber os três atuando, né? Ela percebeu as noções de culpa e inocência quando ela ouviu a mensagem do Evangelho, como perdão de pecados, mas ela também teve questões relacionadas à vergonha e honra, e também teve questões relacionadas a medo e poder. O ponto é que não há uma cultura que abarque um único ponto desses aspectos. Parece que todas as culturas, elas são, em determinada maneira, influenciadas por essas formas de compreender a realidade, conforme os nossos autores, tá? Então, um modelo mais preciso de análise cultural mede a influência de cada dinâmica sobre o grupo. Não apenas prega um grupo, classifica esse grupo como essa é a cultura de vergonha e honra. Então, pronto, vamos trabalhar só assim. Não, na verdade, você tem que ver como cada um desses aspectos, esses binômios, eles influenciam. O Roland Miller, ele, naquele livro lá que a gente mencionou, Honor and Shame, ele diz o seguinte: as três dimensões são como as três cores básicas, através das quais os artistas criam milhares de cores. Portanto, quanto de cada cor é usada determina o tipo final de cultura que emerge. Então, ele vai dizer, ó, todas as três estão lá, mas, às vezes, a maior influência do medo e do poder. Então, nós vamos enfatizar mais isso. Ou a mais influência da vergonha e honra, culpa e inocência, certo? Mas todas estão lá, são como as três cores básicas. Gostei muito dessa ilustração. Então, o primeiro binômio, culpa e inocência, e a foto dos Celtas, não tem nada a ver com o tema, né? Mas vocês já sabem como é que isso está funcionando. Então, ele colocou o seguinte aí: a integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver olhando, de C.S. Lewis, tá? Então,
dentro desse binômio de culpa e inocência, as noções de certo e errado são os pilares fundamentais da cultura. A sociedade cria regras, ah, que impõem quais as ações são tidas como certas e como erradas, e são essas ações que definem o que é um comportamento aceitável. A pessoa madura, no entanto, ou, portanto, ela sabe fazer ela sabe o que é certo, né, e o que é errado. Fazer o certo mantém alguém como um inocente, certo? Fazer errado faz de alguém um culpado, tá? Então, isso vai influenciar a forma como o governo, como as instituições, escola e família, elas estabelecem regras para orientar o comportamento do indivíduo, certo? O resultado disso é a criação de um sistema individualista. As crianças são treinadas para pensar por conta própria, serem fiéis a si mesmo, trilhar o seu próprio caminho, né, e desenvolver um tipo de autonomia, o maior tipo de autonomia possível. Então, curvar-se à pressão social e se misturar raramente são coisas admiradas, porque o valor é a autonomia, né? Todos possuem a sua própria bússola interna, a comunidade raramente define comportamentos aceitáveis. O que está mais pensando é como eu me enxergo, se eu estou bem comigo mesmo, se a minha própria consciência, eu não firo a minha consciência, certo? Quando a pessoa ela faz algo de errado, ela se concentra ah, sim, quando ela faz algo de errado, a justiça exige que essas ações negativas sejam tratadas de forma equitativa, né? Então, as culturas de culpa se concentram nas ações. O infrator culpado, ele pode remediar uma ação ruim com outra ação boa. Então, se ele falhou, ele pode prestar um serviço comunitário, então, livrar a sua culpa, certo? A identidade do indivíduo é baseada em hobbies, empregos, mais do que na família ou etnia, né? Então, geralmente, as culturas de culpa e inocência valorizam muito status, tipo de emprego, né? Até a forma como as pessoas se relacionam, os títulos que são atribuídos são mais relacionados ao emprego e hobby do que propriamente à família ou etnia, né? No nosso caso, eu não conheço ninguém que se apresente com o nome da sua etnia, né? É difícil. Então, acho que nós estamos influenciados por isso aí. O segundo tipo de binômio cultural é o do vergonha e honra, aprofundando, né? Como a gente já mencionou. E aí tem essa citação do Sêneca, que ele traz: honra é desfrutar da boa opinião das boas pessoas, dito por Sêneca, um filósofo. Tá? Então, vergonha e honra. Sociedades de vergonha e honra assumem uma forte orientação de grupo. E aqui ele traz um exemplo da maratona de Boston em 2013, em que a mídia encontrou o tio de um dos suspeitos. Em frente às câmeras, o tio checheno reprimiu os seus sobrinhos. Vocês colocaram uma vergonha em toda a nossa família. A família Tissanev, ou Naev. E vocês colocaram uma vergonha sobre toda a etnia chechena. Todo mundo agora coloca a vergonha em nossa etnia. Enquanto os americanos se afastavam da tragédia ou se lamentavam por causa da perca, o checheno, ele se lamentava pela vergonha que o seu povo estava sofrendo, certo? Porque a orientação deles é apresentada pelo grupo, não pelo indivíduo, certo? A honra é o valor de uma pessoa. Quando as pessoas pensam bem de você, quando ela traz laços harmoniosos dentro da comunidade, né? Quando as pessoas dão valor a quem ela é por causa da sua família, a gente vai ver mais na frente, mas basicamente está relacionado a quem ela conhece, as relações que ela tem, como ela é vista pelo povo. A vergonha, ela é uma avaliação pública negativa.
quando a comunidade ela começa a olhar o indivíduo de uma forma depreciativa. É interessante que a cultura tailandesa, por exemplo, a palavra para vergonha, ela significa arrancar a cara de alguém. E aqui o nosso autor, o Jason George, ele ecoa ou cita ou traz para a conversa, para exemplificar isso, o Salmo de número 44, verso 13 até o 15. Ele diz: Tu nos põe por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos põe por provérbios entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Certo? Então, honra e vergonha funcionam como uma classificação de crédito social. São aquilo que mede a sua reputação, certo? Espera-se que os membros da cultura mantenham o status social do grupo. Então, ele vai estar aqui uma matéria que saiu no dia 9 de julho de 2014 sobre a perca do Brasil por 7-1. E ele vai dizer assim, a nossa nação está machucada. Precisamos em lidar com as pessoas zombando de nós pelo resto de nossas vidas. Eu sinto vergonha de ser brasileiro, certo? Uma outra citação do New York Times, ele vai dizer o seguinte, ó, o estilo parental asiático intenciona explicitamente a humildade do indivíduo em favor das necessidades do coletivo mais amplo. Esse estilo parental visa a criação de um eu interdependente, definido não pelo senso de autonomia interior, mas pela sensibilidade aos papéis sociais que deve desempenhar, dependendo do contexto em que se encontra. Então, aqui você consegue perceber, e acho que vai clarificar a sua mente quando você estabelecer os contrastes entre a vergonha e honra, culpa e inocência. Na culpa e inocência, o indivíduo ele é treinado para ser fiel a si mesmo. Na cultura de vergonha e honra, ele está sendo treinado para ser fiel ao grupo, a ter um eu interdependente e não independente, certo? O grupo impõe a moralidade externa. Ao fazer escolhas, as pessoas perguntam qual a decisão mais honrosa, o que os outros vão pensar, e a minha família, né, vai ser desonrada, vai ser lembrada, vamos manter, né, o nome da minha família. Então, a identidade é baseada mais em quem você é e não simplesmente no que você faz. Você é membro de alguma família de linhagem importante dentro do grupo, coisas nesse sentido, tá? E aqui, remover a vergonha requer mais do que perdão, certo? A vergonha, ela produz o sentimento de humilhação, de desaprovação, de abandono e de marginalização, certo? E nós vamos ver, é interessante, né? Porque Jesus, ele muitas vezes, sobretudo em Lucas, ele vai trabalhar com os marginalizados, dando para eles não somente perdão de pecados, mas uma maneira de lidar com esse sentimento de desaprovação e abandono, tá? Gerenciar a vergonha é essencial porque uma pessoa que está envergonhada, ela não pode restaurar o seu status, certo? É difícil que uma pessoa, por si mesma, ela consiga restaurar o seu status. Na maioria das vezes, uma pessoa com status superior é quem restaura a honra do envergonhado. E nós temos, por exemplo, a parábola de Lucas 15, né? Quando o pai, ele restaura a honra do seu filho que o envergonhou, porque queria a morte do seu pai, né? E tantas outras coisas que aí vocês podem lembrar olhando a Lucas 15. E por fim, o último binômio cultural é o binômio do medo e do poder. Um minutinho aqui. Pronto. Então, no binômio do medo e do poder, nós temos as seguintes características, tá?
Em culturas baseadas no medo, não é importante acreditar genuinamente em certas verdades ou seguir certos padrões éticos, como nos outros binômios, né? Na cultura da culpa e da inocência, um valor mais buscado é crer naquilo que é certo. E dentro da cultura de vergonha e honra, é você seguir os padrões éticos impostos pela comunidade. Embora isso também na culpa também aconteça. Mas, no medo e no poder, esse não é o primeiro valor a ser buscado, certo? Na verdade, o que se quer é compreender como se livrar das apaziguar os poderes espirituais. São isso que vai definir o comportamento humano. O foco está em técnicas, né, para manipular os poderes invisíveis para agir em seu favor. Os líderes nesse contexto são pessoas que acreditam serem capazes de mudar o curso da história através de práticas ritualísticas, certo? Aqui, essa cultura, ela é uma cultura fortemente animista, certo? As culturas de medo e poder, elas sofrem muita influência do animismo. O animismo é uma religião pragmática, né? Uma cosmovisão pragmática. Ela não tem um livro que normatiza as suas práticas, ela simplesmente trabalha com o que dá certo. E os animistas acreditam que os espíritos que habitam no mundo físico podem ser manipulados através dos rituais mágicos para o benefício pessoal ou mesmo para prejudicar outras pessoas, certo? Então, mas observe, o George, aqui o nosso autor, ele coloca o seguinte, ó, embora a dinâmica do poder e do medo seja mais comumente associada às comunidades, a xamãs tribais, os praticantes caribenhos de voodoo, também pode influenciar um empresário brasileiro que ora para um santo, ou um político de Washington que consulta um astrólogo. Isso é interessante, isso que ele coloca. O animismo, ou essa forma de enxergar a realidade, está construída sobre três dimensões, né? O mundo visto, são pessoas, casas, objetos físicos. O mundo invisível, ou o invisível deste mundo, espíritos, as bênçãos, maldições ancestrais. E o mundo espiritual, Deus, céu e inferno. Tá? Então, ele vai dizer que as forças invisíveis permeiam a vida cotidiana. As pessoas olham para a dimensão intermediária, o invisível deste mundo, para explicar falhas na colheita, para explicar doenças, para explicar acidentes, para explicar guerra, né, e coisas nesse sentido. É interessante, tem aqui um livro, eu tenho até ele, não está fácil, que é o livro do Paul Hibbert, quando ele vai falar sobre a religião popular, e tem um capítulo sobre o meio excluído. O nosso autor também faz menção disso aqui. Ele vai falar que esse meio excluído, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Em 1982, o missiologista Paul Hibbert escreveu A Lacuna do Meio Excluído para explicar como a visão de mundo ocidental, influenciada pelo racionalismo científico, exclui toda a dimensão intermediária das forças espirituais na vida cotidiana. O modernismo descarta a visão de mundo do poder e do medo como uma superstição não científica, ignorando a presença real de seres espirituais no mundo, certo? Tá aí. Então, ele vai falar, né, como essa perspectiva meio científica, ela acaba influenciando a forma como nós interpretamos. Então, nós precisamos dar conta disso na nossa teologia. Como é que nós lidamos com Satanás, a nossa angelologia e as suas influências nesse mundo? Paulo falou que nós temos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Como eles funcionam, como nós temos que lidar com eles. São uma verdade biblicamente importante que não pode ser negligenciada. Certo? Como eu falei para vocês, até vou dar aqui uma atenção. Nosso seminário é um seminário de tradição cessacionista. No entanto, quando nós nos afirmamos cessacionistas, nós não estamos querendo dizer
ou negar qualquer tipo de sobrenaturalidade, ou qualquer tipo de influência maligna nesse aspecto. Não, nós não fazemos isso, tá? Então, é importante que vocês pensem a respeito disso e construam uma noção sólida a respeito dessas verdades. O Evangelho responde a questões como essa, e nós precisamos, então, conhecê-lo, a sua tridimensionalidade, para poder lidar com isso. Erros podem abrir um ponto vulnerável para uma influência espiritual ou expor a pessoa a danos, né? Então, pecado nesse aspecto, a noção de pecado aqui, ela pode abrir a vulnerabilidade para a influência espiritual ou expor a pessoa a danos. O Efésios capítulo 4, ele vai falar de que aqueles que não deixam, que não resolvem os seus litígios, deixam só se pôr sobre a vossa ira, eles dão brecha para o diabo, certo? Então, é importante que você observe isso aí. Então, para se livrar das incógnitas da vida e afastar as influências malignas, eles recorrem a rituais mágicos, certo? A prática comum para obter poder inclui o uso de amuleto, encantos e recitações, certo? E aí, nós terminamos lendo o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16, a parte A. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, certo? Seja pessoas relacionadas à cultura de culpa e inocência, de vergonha e honra, de medo e de poder. O evangelho dá conta disso tudo. Então, o desafio é que vocês escrevam uma apresentação do evangelho considerando medo e poder, vergonha e honra. Por que não culpa e inocência? Porque eu estou aqui pressupondo que vocês já têm uma boa noção da teologia paulina e tudo, que é muito bom. E precisamos disso, como a gente viu, não existe nenhum binômio desse que explique uma cultura. Todas as culturas, elas estão permeadas pelos três, e nas suas interações, os ministérios que Deus vai levar você para exercer, as pregações que vocês vão fazer, seja para crianças, seja evangelismo, seja de qual ordem for, vocês vão precisar ter ciência disso para poderem comunicar biblicamente fiel e culturalmente inteligível. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Deus abençoe todos vocês.